Olá, você que é uma testemunha de Jeová. Eu estou fazendo uma série de 3 ou talvez 4 vídeos, especialmente para você que é uma testemunha de Jeová. Eu já vou adiantar que eu vou querer conversar no vídeo 2. No vídeo 2 eu vou querer falar a respeito dos ungidos, que eles não vão para o céu, eles vão ficar aqui na terra. Só que como é um vídeo muito extenso, eu preciso juntar todos os textos bíblicos, então ainda talvez demore um pouquinho. E talvez seja um vídeo um pouco longo também. Mas esse vídeo aqui é um vídeo talvez leve umas meia hora mais ou menos. Que eu quero falar a respeito do último dia e a respeito de Gog e Magog. Quero falar desses dois temas para mostrar que Jesus Cristo ele não veio em 1914 e que as trombetas elas não começaram a tocar naquela época. E nem que a sétima trombeta começou a tocar naquela época também, lá por volta de 1928, e continua tocando até hoje. E nem que a ressurreição também começou. Então esses são os pontos que eu quero abordar hoje. Então eu vou começar falando a respeito de Gog e Magog. E para isso eu estou aqui com a revista Sentinela de 2015. Ela é 15/7. A página é a 14, os parágrafos é o 14. Parágrafo 14 e o 15. Na verdade, eu vou ler só o parágrafo 14, que diz assim: o que vai acontecer depois que Gog e Magog começar seu ataque contra o povo de Deus? A Bíblia diz que o Filho do Homem enviará os anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Então aqui podemos observar que eles dizem que Gog e Magog vai ser o quê? Provavelmente próximo ali da grande tribulação. Ali o próximo ou durante a grande tribulação. Aí fala que esse ajuntamento não é o momento em que o cristão é escolhido como ungido, nem é a selagem final do ungido que estiver na terra. Essa selagem aconteceu antes de a grande tribulação começar. Então, de que ajuntamento esse texto está falando? Está falando do tempo em que os ungidos que ainda estiverem na terra receberão sua recompensa e irão para o céu. Isso vai acontecer em algum momento depois de Gog e Magog começar o seu ataque contra o povo de Deus. Aí cito o texto de Ezequiel 38:11. Daí, como Jesus disse, os justos brilharão tão claramente como o sol no reino de seu Pai. Vamos ler esse texto de Ezequiel 38:11. Só que vamos ler a partir do 8, que diz assim: você receberá atenção depois de muitos dias. No fim dos anos, você invadirá a terra, cujo povo foi restabelecido da devastação da espada. Então, estamos vendo aqui, logo de início, que esse povo ele foi restabelecido da devastação da espada. Ou seja, esse povo ele não participa mais de guerra. Aí, falar mais no texto. Que foi reunido dentre muitos povos e trazido aos montes de Israel, os quais por muito tempo tinham ficado devastados. Os habitantes dessa terra foram trazidos de volta dentre as nações, e todos eles moram em segurança. Então aqui, nessa parte aqui, vemos 2 pontos. Que esse povo ele foi trazido de volta das nações, ou seja, é o cumprimento da profecia das 10 tribos que foram dispersas, e esse povo ele voltou das nações, ou seja, são gentios, e eles estão morando em segurança. Então vocês podem observar que isso aí é paraíso. Ou seja, isso não vai ser um acontecimento durante a grande tribulação. Não é aquela paz da grande tribulação que vai haver. Isso a gente vai confirmar em Apocalipse. Essa paz aqui, esse tempo de paz, é o milênio, é o reino milenar de Cristo. É pós o reino milenar de Cristo. Vamos continuar lendo. Você virá contra eles como uma tempestade e cobrirá a terra como nuvens. Você, todas as suas tropas e os muitos povos que o acompanham. Assim diz o soberano Senhor Jeová. Naquele dia surgirão ideias no seu coração, e você planejará uma trama perversa. Você dirá: invadirei a terra de povoados desprotegidos.
Irei contra os que vivem em segurança, sem perturbação. Todos eles moram em povoados, sem muralhas, trancas ou portões. Então aqui a gente confirma que esse povo ele está morando num local onde não tem trancas nas casas, não tem muralhas, não tem portões. Por quê? Porque não precisa dessas coisas. Está vivendo em paz e segurança. Ou seja, essa é a época do reino milenar de Cristo. Gog e Magog é pós-milênio, quando Satanás ele for solto. A gente pode confirmar isso em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, do versículo do 1 até o 10, onde diz: Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Vi tronos, e aos assentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por ter falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado a fera, nem imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltarão a viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Ou seja, estamos vendo um cenário onde Satanás ele está preso por 1000 anos, o povo ele foi ressuscitado e eles estão vivendo o que? Aqui, o reino milenar de Cristo. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Assim que os 1000 anos tiverem terminado, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O número delas é como a areia do mar. Ou seja, Gog e Magog, ele não é antes do milênio, ele é pós-milênio. E tem um detalhe interessante, que é o que a gente vai estudar no próximo vídeo, é uma coisa muito interessante que diz aqui no 9. E avançaram sobre a terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E a gente vê no 6 que feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aquelas pessoas da primeira ressurreição, que são os ungidos, que eles fazem parte da primeira ressurreição, esses vão estar na terra. E Gog e Magog vai atacar esse povo santo. A segunda ressurreição ainda não acontece, ela só vai acontecer pós Gog e Magog. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a Bíblia ela só cita 2 ressurreições. A ressurreição dos ungidos, que é a primeira ressurreição, e a segunda ressurreição, que é dos justos e dos injustos. E essa segunda ressurreição é pós-milênio. Aí fica aquela coisa, sobre quem esses ungidos vão reinar? Só que isso aqui é para o próximo vídeo, não é para esse vídeo ainda. Então, agora vamos ver um pouco a respeito do último dia. E vamos entender mais um pouco a respeito desse texto que a gente acabou de ler. Antes de começar, eu quero ler o que diz no livro Revelação, aquele livro vermelho. Capítulo 17, páginas 103 e 104. Parágrafos 13 e 14. Onde diz assim o tema: recompensado as almas que foram mortas. Olha o que diz o 13. A compreensão possibilitada pela abertura do 5º selo concorda inteiramente com outros textos que têm que ver com a ressurreição celestial. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu: pois nós vos dizemos pela palavra de Jeová o seguinte, que nós, os viventes,
que sobrevivermos até a presença do Senhor, de modo algum predesceremos os que adormecem na morte, porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Depois nós, os viventes, que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens, para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então esse é o parágrafo 13. Ele cita o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 17. Agora vamos ver a explicação que foi dada desse texto pela associação. Olha o que diz o 14. Como é emocionante o que esses versículos contam. Aquele dos irmãos ungidos de Jesus que sobreviverem até a presença dele, quer dizer, que ainda vivem na terra durante a sua presença, são precedidos no céu por aqueles que já morreram. Estes mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Jesus desce, isto é, volta a sua atenção para eles e os ressuscita para a vida espiritual, dando-lhes uma comprida veste branca. Depois, os ainda vivos, como humanos, terminam a sua carreira terrestre, muitos deles tendo morte violenta às mãos de opositores. Todavia, eles não dormem na morte como seus predecessores. Antes, ao morrerem, são instantaneamente transformados num piscar de olhos, arrebatados para o céu, a fim de estarem com Jesus e com os membros do corpo de Cristo. De modo que a ressurreição dos cristãos ungidos começa logo depois dos 4 cavaleiros de Apocalipse terem começado a sua cavalgada. Então aqui tem vários pontos muito interessantes. Primeiro, eles dizem que durante a presença de Cristo, os mortos eles vão ressuscitar e vão para o céu. Depois, os vivos, eles continuam a carreira na terra, e quando eles morrem, eles não chegam a morrer de verdade. Na hora que eles morrem, num piscar de olhos, eles são transformados e levados ao céu. Só que a Bíblia, lá em Tessalonicenses, onde lemos no parágrafo 13, não diz isso. Onde a gente pode ler novamente esse livro de 1 Tessalonicenses, que diz assim, né? Pois nós dizemos a vocês o seguinte, pela palavra de Jeová, nós, os vivos, que sobrevivermos até a presença do Senhor, de modo algum predesceremos os que adormeceram na morte. Porque o próprio Senhor descerá do céu com a chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Ou seja, esses mortos em união com Cristo, eles não estão indo para o céu, eles estão se levantando, estão sendo ressuscitados. Por que que eu estou dizendo isso? Por causa do que vai dizer agora. Depois nós, os vivos, que sobrevivermos, seremos arrebatados junto com eles. Junto com quem? Com os que estavam mortos. É isso que o texto está dizendo. Junto com eles em nuvens para encontrar o Senhor no ar e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o texto ele diz que os mortos em união com Cristo primeiro se levantam, ressuscitam. Eles já ressuscitam com o corpo transformado, como a gente vai ver no próximo texto que a gente vai ler. E, em seguida, os vivos, eles são transformados os corpos e ambos, ou seja, eles são arrebatados junto com eles, com os que estavam mortos. Ou seja, ambos são arrebatados juntos. Não é como aqui nessa associação, ela está explicando que primeiro ressuscita uns e a trombeta continua tocando, porque esses acontecimentos aqui é durante a 7ª trombeta. Ou seja, a trombeta começou a tocar lá atrás e está tocando até hoje, que até hoje está havendo ressurreição de mortos. E lá, quando tiver a grande tribulação,
que os corpos vão ser transformados, dos que estão vivos. Só que não é isso que o texto está dizendo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Escutem, vou lhe contar um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos transformados. No momento, num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos serão levantados imperecíveis, por isso que eu falei que os mortos eles já levantam com o corpo transformado, e nós seremos transformados. Ou seja, os dois eventos são juntos. Só que os vivos, eles não precedem os mortos, no sentido de que de haver a transformação do corpo. E também nem os mortos, eles precedem os vivos com relação a encontrar o Senhor nos ares. Um não precede o outro, os dois vão juntos até o Senhor nos ares. É isso que esses dois textos eles querem dizer. Ou seja, a presença de Cristo, ela não veio em 1914. Cristo não veio em 1914. Nós não estamos vivendo a presença do invisível dele. Nada disso aconteceu. Porque se tivesse acontecido, hoje não teria mais ungidos. Por quê? Porque na vinda de Cristo, durante a presença dele, a ressurreição dos mortos com o corpo já incorruptíveis, ou que seja, o corpo transformado, e os vivos, eles têm um corpo transformado e os dois são arrebatados para junto de Cristo. E tem mais. Vimos lá em Apocalipse, agora há pouco, que isso acontece após Satanás ser preso. Quando Satanás é preso, que ocorre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos ungidos. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 20. Vou ler a partir do 4. Olha só, o cenário. Satanás ele já está preso. E entra o milênio. Aí o que diz? Vi tronos, e os assentados nele foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado a fera, nem imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a ressurreição ela ocorre quando Satanás está preso. A volta de Cristo, a presença dele, é só lá depois da grande tribulação. É isso que a Bíblia ela ensina. Ela não ensina que Cristo ele voltou em 1914. E ainda diz aqui no livro de Revelação que fala que isso foi durante a abertura do 5º selo. Aí se a gente lê o texto de Apocalipse falando sobre a abertura do 5º selo, lá diz que quando tem a abertura do 5º selo, eles entregam vestes brancas para aquelas almas. Só que ele diz às almas para descansar mais um pouco. Ou seja, para continuar lá onde elas estão. Ou seja, elas não estão sendo ressuscitadas. Só que aqui vem dizendo que elas estão sendo ressuscitadas. Tanto que fala que estão dando-lhes uma comprida veste branca no livro de Revelação. E esse ensinamento, ele não mudou. Porque esse livro de Revelação que eu peguei é porque ele está muito bem explicado. Mas tem outras revistas, tem outros livros. Tem um livro, um folheto mesmo que fala a ressurreição já começou. Ele também fala a mesma coisa. E é o ensino base das Testemunhas de Jeová. O ensino base é esse.
que os ungidos eles vão para o céu e a grande multidão fica na terra. E é assim o ensino, e de partir de 1914 é a base do ensino, só que a gente está vendo que não é nada disso. E no próximo vídeo, como eu falei várias vezes, eu quero falar a respeito de que os ungidos eles não vão para o céu. E tem mais, ungido somos todos nós, grande multidão, e os que se denominam ungidos. Não existe diferença de povos. Você pode observar isso em Apocalipse. Em Apocalipse, lá diz que a primeira ressurreição é antes do milênio. A segunda ressurreição é pós-milênio. E esses ungidos, eles vão reinar sobre quem? Se a segunda ressurreição, que seria da grande multidão, a grande multidão ela não vai viver durante o reinado milenar? É uma boa pergunta. Tem um outro texto, só para complementar, que é o de João. João, capítulo 1, versículo do 11 e o 12, diz assim: Ele veio ao seu próprio povo, mas eles não o aceitaram. No entanto, a todos os que receberam, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. Então a gente está vendo aqui que os filhos de Deus, que está aqui no texto, são todos aqueles que exerciam fé no nome de Cristo, naquela época, né? Aí a gente vai ler agora João 6, do 39 a 54, que diz assim: Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Ou seja, aquelas pessoas que Deus deu para Cristo, ou seja, são os ungidos do primeiro século, como as testemunhas de Jeová elas classificam essas pessoas, então esses vão ser ressuscitados aonde? No último dia. O último dia não foi em 1928, não foi em 1914. Estamos vivendo os últimos dias. O último dia ainda não chegou. Isso entra em acordo com o livro que a gente acabou de ler, de Apocalipse, Tessalonicenses, Coríntios. Tudo entra de acordo um com o outro. Até Ezequiel, que fala de Gog e de Magog. Então vamos lá, continuar o 40. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele, tenha vida eterna. Lembra do texto que a gente leu? Que naquela época todos que exerciam fé nele eram filhos de Deus, ou seja, os ungidos. Então, está se referindo a esse pessoal. E aí está falando: E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a falar contra ele, porque ele tinha dito: Eu sou o pão do céu, pão que desce do céu. E começaram a dizer: Este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz: Eu desci do céu? Em resposta, Jesus lhe disse: Parem de resmungar entre si. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos eles serão ensinados por Jeová. Todo aquele que ouve o Pai e aprende vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Digo-lhes com toda certeza: quem crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto. No entanto, morreram. Este é o pão que desce do céu, porque todo aquele que comer dele não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De fato, o pão que eu darei é a minha carne a favor da vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como este homem pode nos dar sua carne para comer? Assim Jesus lhe disse:
Digo-lhes com toda certeza, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Quem se alimenta da minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então estamos vendo que é no último dia. Aí eu vou falar só um pouquinho a respeito que não tem diferença entre grande multidão e 144 mil, os ungidos. É um povo só. Porque, se a gente for ler João, capítulo 11, versículo 23 e 25, diz assim: Jesus lhe disse, seu irmão se levantará. Marta respondeu, sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, é ensinado que Lázaro, ele era parte da grande multidão. É ensinado isso, mas ele não seria mais parte da grande multidão pelo fato de Cristo ter ressuscitado ele. E provavelmente ele participou da ceia mais tarde. Só que Marta, ela falou que ele seria ressuscitado, ela já sabia que ele seria ressuscitado na ressurreição do último dia. Ou seja, a mesma ressurreição que é para um, é para os outros. Todos aqueles que exercem fé em Cristo, esses é um povo só. Não são dois povos. A Bíblia não diz que Jesus uniu os povos para depois separar em dois. E interessante que talvez algumas pessoas digam que Jesus, lá em João, não estava falando para os judeus. Mas só leu os 59, que diz assim: ele disse essas coisas enquanto estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Ou seja, a sinagoga, só quem entrava naquela época era judeus. Então, nós vemos muitas coisas hoje, muitas coisas interessantes, que a ressurreição, ela ocorre no último dia. Vemos que o último dia é pós-tribulação. Essa ressurreição é a primeira ressurreição, onde as pessoas viverão com corpos glorificados, corpos transformados, e essas pessoas, já damos a entender ali no texto de Apocalipse, que essas pessoas vão estar na terra, ou seja, toda a base das testemunhas de Jeová é baseado nisso. Só que a gente está vendo que a base, ela não tem um fundamento bíblico. E no próximo vídeo, esse a gente vai encerrar por aqui, mas no próximo vídeo eu vou falar a respeito da herança de Abraão, Isaac e Jacó. Qual é a herança de Abraão, Isaac e Jacó? A herança é de herdar a terra. A descendência, que é Cristo, e o corpo dele recebe essa herança, recebe a herança de Abraão, o povo santo, nação escolhida, os herdeiros de uma promessa. Que promessa? A promessa foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, de herdar a terra e não de morar em céu. E vamos ver também que esses gentios, eles são as 10 tribos que foram dispersas lá em, a gente vai ver em Jeremias, Isaías, Oséias fala muito a respeito disso. Tem textos na Sentinela que aplica-se aos ungidos, só que a gente vai lá em Oséias e lá está dizendo que esse povo vai viver na terra. Então é isso que a gente vai tratar, só que o próximo vídeo provavelmente seja um pouco extenso, porque são muitos textos. Tem textos que dizem que tem moradas no céu, na casa do meu pai há muitas moradas, que tem edifícios no céu. A gente tem que pegar todos esses textos e ler os contextos para analisar e ver o que realmente significa aquilo. Isso sem ir além da Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Então é isso. Então, até o próximo vídeo.